vivenciar a uma distância. Não é? Porque ainda que eu compreenda, eu preciso provar que eu compreendi vivenciando isso. Entende? Já matamos, já roubamos, e hoje na nossa cabeça, isso não existe, não tem como. Vou roubar alguma coisa que é minha, vou matar. Isso é um progresso espiritual, por isso que a gente vai ver que a aquisição que a gente realiza não se perde. A virtude que a gente desenvolve, ela permanece. Não é? Podemos desencarnar, reencarnar, ela permanece. Quando eu falar agora, no finalzinho do encontro sobre esses objetivos reencarnatórios, a gente vai entender melhor isso. Né? Porque estamos falando de vários mundos em que há a encarnação e a reencarnação de espíritos como uma lei natural. Mas tem suas peculiaridades dependendo do mundo. Tá bom? Se a gente pode envolver, porque a gente pode ver como uma missão, um trabalho não cumprir, tem que voltar para refazer, mas envolver não. O espírito não retrograda. O que a gente vai ver é o corpo perispiritual, perispírito. Esse envoltório do espírito, ele pode degenerar-se momentaneamente pelo movimento contrário à nossa natureza, que é o amor. Então, se o espírito escolhe a maldade, tudo isso tem uma repercussão. Isso vai repercutindo no corpo espiritual, que pode degenerar-se. Não, isso permanece, as aquisições permanecem, mesmo que ele está ali, patinando no mesmo erro, não é por conta disso que ele está retrogradando. Ele está agravando o seu compromisso perante a lei divina. Então, isso vai dar ensejo à necessidade de um resgate, de uma reparação em relação àquilo. Mas o espírito, ele está naquele nível, ele está e vai permanecer lá. Tanto é que os espíritos imperfeitos estão lá, eles não vão para outro lugar senão esse, se eles continuarem, né, nessa perspectiva, até que resolvam fazer por onde para que ampliem, não é, a sua evolução e passem para outro nível da escala evolutiva. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Vamos seguir? O aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio labor. Ele avança na razão de sua maior ou menor atividade ou da boa vontade em adquirir as qualidades que lhe faltam. Sim, então nós somos responsáveis. Nós somos aqueles que precisamos ditar, né, pela vontade firme, o nosso esforço para que a gente evolua tanto intelectualmente quanto moralmente, as duas asas de evolução. Não é? Se não há o esforço nesse sentido, permanecemos no mesmo lugar. Ok? Vamos lá? Não podendo nossa existência adquirir todas as qualidades morais e intelectuais, ele chega a essa posição por meio de uma série de existências, em cada uma das quais dá alguns passos para frente na senda do progresso e se liberta de algumas imperfeições. Isso. Então, o que acontece? Nas primeiras encarnações como humanos, nós estamos ainda com predominância total, digamos, dos instintos, ou seja, da natureza animal, por sobre a natureza espiritual. Nas primeiras encarnações. E aí nós vamos encarnando, até o momento em que nós vamos adquirindo uma maturidade deste senso moral, que a gente pode chamar, em relação a essa lei divina, a essa lei de amor que todos nós temos escrita na nossa consciência. O que acontece é que, se eu não trabalho o amor e a caridade, eu vou permanecer sob a égide do egoísmo. E é esse egoísmo que atrasa a nossa marcha. Porque tudo que é, digamos, imperfeição é fruto do egoísmo. Quando a gente fala do orgulho, quando a gente fala da intolerância, quando a gente fala daquele que prejudica o outro, né, para se beneficiar, é o egoísmo que está aí imperando. Então, chega a determinado momento da nossa evolução em que nós vamos por uma liberalidade, por
uma teimosia da nossa parte, deixando de avançar de forma mais significativa, porque estamos presos ainda nesses instintos que acabam desfavorecendo o nosso processo evolutivo. Okay? Então a gente vai ver em algumas perguntas do Livro dos Espíritos, creio que vocês deram uma lida, e isso deve ter ficado um pouco mais claro na leitura, tá? Mas nós vamos avançar mais ou menos rapidamente conforme a nossa vontade e o nosso esforço de nos melhorarmos. Okay? Por isso que essa conscientização da vida espiritual é tão importante. Sem deixar que estejamos com os nossos pés plantados na terra. Nós estamos aqui, tem uma razão de ser. Não é? Precisamos fazer o que tem de ser feito no sentido material, entretanto, saber da nossa destinação e já trabalharmos o nosso renovar de consciência cada dia perante, digamos, essa lei divina que está toda no Evangelho de Jesus. Não é? Se temos alguma dúvida do que é esse dever ser, esse código moral está aí para nos ajudar. Né? O que promove a evolução dos espíritos está no Evangelho. O que promove, nós vamos ver no encontro da semana que vem, a luminosidade do perispírito, a vivência do Evangelho. Vivência da lei de amor e caridade. É isso que vai promovendo a evolução. E, por consequência, nós vamos também nos despojando das mazelas, das imperfeições. Então, se eu pego um orgulho que promove uma densidade perispiritual e eu passo a cultivar humildade, é claro que esse perispírito vai se eterizando, vai se sutilizando. Se havia uma densidade no meu perispírito que me imantava, que me deixava mais preso às regiões mais baixas por conta da falta do perdão, e eu desenvolvo o perdão, é claro que isso vai promover o quê? Uma tenuidade maior no meu corpo espiritual, por consequência, uma luminosidade maior. Né? Então, é o Evangelho que vai nos trazer todas as respostas do que precisamos desenvolver, cultivar neste campo do espírito, não é? E nós somos os jardineiros. E temos a ferramenta, que é a mais preciosa de todas, que é o Evangelho de Jesus para tanto. Tá bom, gente? Oi. Se o espírito atingir a sua evolução, a que se propôs em uma encarnação? Não tem como, porque no início, né, há a predominância dos instintos. Então a gente vê aqueles homens animalizados da pré-história, por exemplo. Não é? No mundo material, na própria Terra, temos tantos exemplos desses, e nós vamos vendo o quê? Ainda o espírito recém-saído da fieira animal, da escala animal, adentrando o reino nominal. Ok? E a partir daí, por um longo tempo, até que devagarzinho vá havendo essa consciência de si, desenvolvimento da inteligência, a ciência, não é, de que cada um de nós é um ser que traz em si o germe do amor, que a caridade é a meta de cada espírito. Tudo isso é um despertar gradativo. Então isso demanda algumas existências, ok? Não poucas, mas às vezes isso pode se prolongar de uma maneira indefinida, dependendo da teimosia do espírito. Entende? Então a gente tem um caminho, podemos ir rapidamente. Ou a gente pode dar uma volta, às vezes o Waze manda a gente para uns lugares, né? Daquela volta, às vezes nem chega, né? Então a gente tem que, né? Qual que é o caminho mais rápido? Hoje a gente está mais consciente para isso, né? Senão não estaríamos aqui. Vamos lá. O espírito traz o que ganhou em inteligência e em realidade nas suas existências pretéritas, assim como os germes das imperfeições de que ainda não superou. Não perde jamais uma vitória alcançada. Um vício vencido jamais será colhido.
tampouco poderá retrogradar, pois os espíritos não degeneram, podem permanecer estacionários, mas jamais retornam. Esse parágrafo é importante, creio que esclarece mais a sua dúvida, né? Então, assim, o que a gente desenvolve, inteligência e moralidade, permanece, não se perde. Quando ele fala assim, um vício vencido jamais lhe será problema, significa que se eu tinha um vício da falta de perdão, desenvolvi o perdão enquanto virtude, então eu desencarno, reencarno, aquilo que era uma dificuldade, uma imperfeição, não será mais, porque em substituição existe uma virtude que não se perderá. Tá bom? Oi. Perdão. Acho que eu li em algum lugar, não me lembro onde. O fato de você perdoar não significa conviver, é isso? Sim, porque, tecnicamente falando, perdoar significa não devolver mal por mal e não guardar ressentimento. Portanto, é uma atitude unilateral. É um estado de alma que não depende do outro, mas sim de mim, não é? Agora, é importante para a gente verificar se, de fato, não temos um ranço de ressentimento, ver como nós estamos vibrando e sentindo em relação ao outro. Se nós realizamos realmente um trabalho, racionalização daquela agressão, daquela situação, no sentido de vê-lo como uma criança espiritual naquele momento, como alguém que estava com um nível de consciência que não estava ciente do que estava fazendo, ciente que eu digo em termos de maturidade espiritual para isso, não é? Se de fato nós estamos abertos a um estender de mãos, ou então a uma prece que poderá aliviá-lo, auxiliá-lo. Então, esse balizador somos nós que vamos, de fato, né, verificar como é que está. Mas não é necessária a convivência. Tem pessoas que não convivem mais e, de fato, perdoaram. Tem outras que se mantêm numa relação, seja qual for, mas que o perdão não se processou. Então, não é isso que vai ditar, né? Tá bom? Vamos lá? Quando o espírito entregou o mal uma existência, isto é, quando nenhum progresso realizou na senda do bem, essa existência lhe resulta sem proveito. Ele tem que recomeçar em condições mais ou menos penosas. Sim, então uma existência, né? Uma vida, várias existências corpóreas. É muito preciosa, a reencarnação é preciosa. E que bom que nós estamos aqui aproveitando bem o nosso tempo para isso, né? Para esse conhecimento que liberta e nos ajuda a nos melhorarmos. Agora, é claro, alguém vem com a proposta de melhorar-se, não faz, acaba agravando a sua situação. Mas não quer dizer que o nível de consciência retrograda, ele continua espiritualmente naquele mesmo nível, mas agrava muitas vezes a sua dívida perante a lei divina, né? Vamos lá? Mais alto um pouquinho, por favor. É indeterminado o número de existências. Depende da vontade do espírito que visita esse mundo, trabalhando ativamente pelo seu progresso moral. Sim, não tem um número fixo, né? Quanto mais a gente trabalha, mais rápido a gente chega. Vamos lá? Das existências corpóreas, o espírito vive a vida espiritual, que Kardec chama de erraticidade. Erraticidade é esse intervalo das reencarnações em que o espírito está nesta condição de desencarnado, aguardando a próxima encarnação, seja no mundo inferior como o nosso, ou expiação de provas, seja no mundo mais adiantado, ok? Então, enquanto não se chega à condição de espírito puro, porque aí sim não precisa mais de encarnação em qualquer orbe, não é? Pode ser por missão, mas não por necessidade. Então, até lá, os espíritos, sempre que desencarnados, estarão nesse estado chamado erraticidade, intervalo das reencarnações. Oi? Tempo que ele fica na erraticidade. Normalmente, quanto mais evoluído, mais tempo ele permanece lá. Menor a necessidade da reencarnação, então ele vai aproveitando, né,
seu tempo na condição natural do espírito para suas obras, para suas realizações. Em determinado momento em que as circunstâncias são favoráveis e que aquela existência será interessante para ele, será frutífera para ele, para, né, ascender mais um degrau, aí sim. Isso falando dos que já estão, né, mais adiantados. Mas os espíritos imperfeitos, vamos ver aqui, né, dessa terceira ordem, desencarnar, iniciar a preparação, né, iniciar o seu trabalho de verificação da sua bagagem espiritual e o que precisa aprender lá, se preparar lá, né, para retornar e realizar o seu trabalho aqui. Oi. No caso do André Luiz, ele conseguiu, tanto no plano espiritual, evoluir, né? Assim, no alto. Ele encontrou um equilíbrio importante, não é? E é natural esse processo quando se está aberto e disposto para isso. Ele inicialmente passou por momentos necessários nas regiões umbralinas para depurar, digamos, o seu psiquismo, que ainda estava necessitando, digamos, desse fluir dessas energias e de um despertar de consciência, porque nesse momento em que ele passa por esse sofrimento, ele compreende o quanto ele desperdiçou de tempo e observa também que poderia ter cuidado mais do seu corpo do que o fez. Né? Então, tudo isso prepara para o seu ingresso na colônia Nosso Lar, que é uma cidade espiritual, já numa região mais adiantada, próxima à Terra, mas mais adiantada, saindo dessas regiões, dessas zonas umbralinas, e lá ele inicia o seu trabalho de aprendizado, e como discípulo, né, depois como tarefeiro, e vai assim aprendendo bastante e se trabalhando, porque não é só aqui que nós nos trabalhamos o tempo todo, né? Quando nós desdobramos o corpo durante o sono, nós podemos estar nos trabalhando, podemos estar estudando, fazendo uma autoavaliação juntamente com os benfeitores espirituais. Então a evolução ela segue, né, o seu curso se nós estivermos abertos para isso. Tá bom? Vamos lá. De progresso, que o estado do mundo onde lhes faculta efetuar, eles o deixam, passando a encarnar um outro mais adiantado, onde entesouram novos conhecimentos. Prosseguem assim até que nenhuma utilidade mais tem a encarnação em corpos materiais. Entram, então, a viver exclusivamente a vida espiritual, em que progridem no outro sentido e por outros meios, galgando o ponto culminante do progresso, gozam da felicidade suprema. Isso. Então fica o convite à leitura Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai, e lá nós vamos ver os diversos mundos, né, as categorias de mundos habitados, a condição de vida de em cada um deles. Então a gente vai vendo aqui uma ascensão, né? Nós vamos progredindo. Escala espírita. Vamos lá? Os espíritos que estão vai apresentar uma classificação prática dos diversos espíritos, de acordo com seu progresso intelecto-moral. Lembra o codificador que essa classificação não é constante, existindo inúmeras variações entre uma classe e outra, e que espírito algum permanecerá eternamente na mesma classe, pois o progresso é uma fatalidade da lei divina. Isso. Então aqui a gente vai observar uma classificação que é didática, isso não é estanque, não é? Mas nos dá uma noção. E as 3 principais ordens são essas, não é? A terceira ordem, espíritos imperfeitos, a segunda, bons espíritos, e a primeira ordem, espíritos puros. Então vamos falar um pouquinho sobre a primeira ordem aqui. Quem pode ler? Por favor. Primeira ordem, espíritos puros. Os espíritos que compõem a primeira ordem percorreram todos os degraus dos anos,
e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais de sofrer provas e expiações. Não estão mais sujeitos às reencarnações, mas podem, ocasionalmente, reencarnar como grandes missionários. Gozam de inalterável felicidade e sua superioridade intelectual e moral em relação aos outros espíritos é absoluta. São os mensageiros de Deus na direção dos mundos, sistemas planetários e galáxias. Muito bem. O único espírito puro encarnado no nosso orbe foi Jesus. Esta ordem apresenta uma única classe, a primeira classe. Então, lá nos itens 112 e 113, tá? Depois vocês dão uma lidinha, por gentileza, que vai explanar, né, essa questão da primeira ordem. Acredito que vocês leram, né? Já leram? Tá? Já foi passado para vocês. Então, havendo alguma dúvida, a gente trabalha em cima disso, tá? Vamos lá, vamos seguir. Segunda ordem, espíritos bons. Predomínio do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Buscam Deus conscientemente, mas ainda terão que passar por suas provas. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Isso. Pode seguir. Apresenta 4 classes principais. Segunda classe, espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Buscam comunicar-se com os que aspiram à verdade. Encarnam-se na Terra apenas em missão de progresso e caracterizam o tipo de perfeição a que podemos aspirar neste mundo. Pode passar. Terceira classe, espíritos prudentes, elevadas qualidades morais e capacidade intelectual que lhes permite analisar com precisão os homens e as coisas. Isso. A quarta classe, espíritos sábios, amplitude de conhecimentos certificados e benefícios por semelhantes. Tem mais aptidão para as questões científicas do que para as morais. Quinta classe, espíritos benévolos. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que no intelectual. A bondade é a qualidade dominante. Isso. Então aqui, o que a gente poderia destacar como uma diferença entre a primeira ordem e a segunda ordem de espíritos? A primeira de espíritos puros, não é? A segunda de bons espíritos. O que diferencia, pelo que a gente leu? Sim, são mais evoluídos, não é? Alcançaram os da primeira ordem o topo da escala, não é? Os bons espíritos ainda estão neste caminhar. Quando a gente atinge a condição de espírito puro, o perispírito, nosso corpo espiritual, praticamente se confunde ou então se funde com o próprio espírito. Okay? Ele se torna tão sutil, mas tão sutil como se não existisse. Isso na condição de espírito puro. E na condição de bom espírito, isso também acontece? Ainda não. Não é? Isso vai acontecer num outro nível mais adiantado. A gente viu aqui que os espíritos superiores, tá, estão aqui na segunda classe, vêm à Terra apenas em missão. Encarnam-se em missão. Tem a necessidade da encarnação? Não tem. Aqui, não. Ah, mas eles têm em mundos mais adiantados?
a necessidade da encarnação? Sim. Ok? Não haverá necessidade de encarnação somente na condição de espírito puro. Quem não está aí está precisando encarnar, mas não para aprender o que a gente está aprendendo aqui. A proposta é outra. As missões são outras. As tarefas são outras. Ok? E já estão num nível bem mais dilatado de inteligência e moralidade do que aqueles espíritos que ainda precisam encarnar-se no planeta. Quando a gente fala da terceira classe, da quarta classe, da quinta classe, que correspondem aos espíritos prudentes, espíritos sábios, espíritos benévolos, talvez ainda precisem da encarnação do planeta, mesmo tendo atingido esta possibilidade de evolução. Tá ok? Porque às vezes o espírito evoluiu muito, é um bom espírito, mas às vezes tem alguma coisinha ali que precisa ainda resgatar no planeta. Não dá para a gente dizer que Chico Xavier, a gente não tem essa informação, pelo menos eu não tenho, de que a encarnação dele foi unicamente missionária. Porque teve o condão de missão, porque o que ele fez, o que ele exemplificou, o que ele deixou de legado é algo extraordinário para a humanidade. Mas é possível, e mesmo nesta condição de bom espírito, ok? Porque a gente seria inadequado classificarmos Chico Xavier na terceira ordem, vocês não acham? Eu acho que ele está no patamar, enquanto esteve aqui, num patamar mais adiantado. Mas não quer dizer que não precisou também da encarnação para resolver algumas questões lá de trás. Entende essa sutileza? Né? Então a gente vê não tem nada estanque. Né? Quando o colega perguntou, mas os nossos anjos de guarda, os nossos guias espirituais, eles não precisam mais reencarnar? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que precise. O que a gente viu como uma característica que os coloca como bons guias, o fato de estarem numa condição evolutiva mais adiantada do que a nossa, para que possam nos conduzir, né, no caminho adequado, possam nos orientar, nos sustentar. Então, se de repente você coloca um espírito da terceira ordem para ser um guia espiritual, possivelmente vai embaraçar o caminho do seu tutelado, porque ele próprio não está em equilíbrio. Não é? Então é interessante a gente pensar nisso. Agora, quando a gente vai para a terceira ordem, aí fica a dúvida, né? Onde será que nós estamos? Não foi isso? Onde será? Porque a gente vê aqui, me permitam até... Olha, eu vou ler aqui para vocês. Espíritos imperfeitos. Predomínio da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Olha só. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. São duas questões aqui que colocam o espírito nessa categoria. Predomínio da matéria sobre o espírito. Será que a nossa natureza espiritual, nós aqui, a nossa natureza espiritual, está totalmente predominando sobre a nossa natureza animal? Não. Totalmente não. Mas será que predomina? Às vezes predomina. Então aí a gente vai vendo o quê, né? Bom, será que a gente está mais para a segunda ou para a terceira, né? Ou será que a gente, de repente, poderíamos estar numa fase, né, que não está classificada, porque não é estanque essa classificação. Olha só, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral.
todos nós somos trabalhadores da última hora, estamos procurando nos renovar. Sua transformação moral. Então, se nós não precisássemos nos esforçar, não é, para domar as más inclinações, nós não precisaríamos estar na Terra. Okay? Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços, não é, de transformar, de superar as suas más tendências, suas más inclinações, e poder dizer que hoje está melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, nós estamos nesse trabalho de renovação interior. Não é? Porque, vamos pensar, quando alguém pisa no nosso calo, na pontinha, quase não dói, não dói. Olha assim, um esbarrão, uma ofensa, uma injúria, qualquer coisa. Pisou ali de relance. A gente fala, dá para perdoar. Eu vou perdoar, tudo bem. Trabalhar o perdão, não vou devolver mal por mal, também não vou guardar ressentimento. Mas quando o pisão ele é bem dado, pega em cheio a unha, tudo junto, faz um estrago. E aí? Vamos imaginar Jesus na cruz, né? E dirigindo o seu perdão aos seus algozes, à humanidade, e a todos também que o abandonaram e o ultrajaram. É aí que a gente vê também se esse perdão é mensa mensa. Né? Então, enquanto a gente está nesse trabalho, significa que a virtude não está completamente sedimentada. E se não está sedimentada, significa que a natureza espiritual não estará predominando no momento em que nós estamos guardando ressentimento. Fala, bom, os bons espíritos da segunda classe não precisam perdoar, porque eles não se sentem ofendidos. Mas nós ainda nos sentimos. E o melindre? Bom, não faz parte do nosso círculo aqui. Às vezes a gente comenta algumas coisas só para ilustrar. Mas ninguém se melindra aqui, né, gente? Por favor. Ninguém fica com uma raiva que revida uma agressão. Ninguém aumenta o tom de voz jamais. Né? É sempre aquele mesmo padrão. Né? Ninguém sente o sangue ferver de vez em quando. Né? Então, é só exemplos hipotéticos. Não, né? Somos todos... estamos em cursos nessa escola espiritualista. Olha só que bonito o nome. Né? Então, não é bem assim. Então, se a gente vê com bons olhos o que a gente está lendo, vamos lá. Sexta classe, espíritos batedores ou perturbadores. Acho que aí já saímos daí. Sua presença manifesta-se por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas e deslocamento de corpos sólidos. Então, na verdade, ainda a influência material é significativa. Sétima, espíritos neutros, apegados às coisas do mundo. Aqui também ninguém se enquadra, tá? É hipotético. Não são bons o suficiente para praticarem o bem, nem maus o bastante para fazerem o mal. Percebem que a gente fala, nossa, terceira ordem, né? Lanterninha, o clube está sendo rebaixado. É o meu time. Aí a gente vai ver, né? Por isso que fora da caridade não há salvação, não há mudança de patamar. Não é possível a gente que tem a centelha divina do amor em nós, não é? Deixar isso lá, guardado. Oi? É mais ou menos o seguinte, lembra lá dos nossos avós que tinham aqueles carrões, vamos pensar lá no... Quem que lembra carro antigo aí? Vai começar a brotar aí, né? Fala. Oi? Pronto, vamos pegar esse carrão aí e vamos pensar, o avô, bisavô, não sei, dependendo da geração. Deixando o carro lá na garagem, olha só. Aquele cuidado, coloca lá aquela proteção, aquela capa, né? Às vezes encosta tanto, né? Tanto, e né, para ninguém passar por ali, para passar pelo outro lado, às vezes o gato passa e arranha, às vezes acontece.
Mas tem aquele cuidado e deixa aquela máquina lá. Não sai de casa. Fica lá, porque se sair, né, pode acontecer de bater, roubarem, acontecer qualquer coisa. Então a máquina está lá parada. De vez em quando ele liga o motor, aquele ronco, nossa, aquela coisa, né? Ele tem um júbilo só pelo ronco do motor e fica lá. Aí o tempo vai passando, passou 5 anos, já está um pouquinho ultrapassado, mas ainda é um bom carro, está lá, mas está parado. Passou 10, passou 15, passou 20, passou 30. E aí o carro virou uma lataria que não tem utilidade nenhuma. Aquele motor possante não foi utilizado. É a mesma coisa a gente, com a centelha divina do amor em nós, não é? Portanto, o amor, ele vai nos convidar, que é a caridade, por isso que fora da caridade não há elevação. E aí nós ficamos com isso lá. Essa usina extraordinária que Deus nos concede e fica lá. Aí passa uma existência, passa 2, passa 3, passa 4, passa 10, passa 20 e fica lá o carro na garagem. E aí de repente a dor vem, bate a porta, nos convida a uma reflexão, e aí depois passa, a gente volta na condição que estava, né? E assim é como que a gente vai indo, até um despertar de consciência mais robusto. É aí que a gente começa a evoluir mais, né? É aí que a gente começa a entender, nossa, porque o bem que eu faço ao outro, eu vou procurar fazer de forma desinteressada. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas está me aproveitando. E aí a gente vai ver que não entendeu nada do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho nos convida ao amar-se para amar. Aí eu escolho guardar ressentimento. É o básico. A gente está se amando? Como que eu vou amar alguém? Como que eu vou perdoar alguém? Como que eu vou fazer o bem se eu estou me fazendo mal? Ah, então o Evangelho está dizendo isso? Ah, inverter a frase. Então primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, depois inverte a frase, como a si mesmo eu vou procurar amar o próximo, certo? E aí eu passo a olhar para mim com outros olhos. Nossa, eu sou filho de Deus, eu sou importante para Ele. Quem sou eu para não me dar importância? Isso não é me fazer melhor do que o outro, me colocar acima do outro. O outro é meu igual, mas eu sou importante para Deus. O que eu vou fazer em relação a isso? Vou guardar ressentimento? Vou deixar de colocar essa máquina dessa centelha divina de amor em ação? Vou manter os meus talentos enterrados? Ou eu vou aproveitar a existência e me dedicar ao semelhante, minimamente que seja? Porque fazendo isso, estou me dedicando um tempo, né, para a minha própria evolução. Então, tudo é olhar. E quando a gente desperta para isso, a gente fala, puxa, eu quero sair. Terceira ordem, a gente pode estar ali já na fase que não estamos mais nessa condição, né? Mas a gente ainda está nesse trabalho de perdão, de tolerância, de silenciar, de deixar, às vezes, o orgulho sufocar para ver se a humildade resplande, não é? E aí a gente vai entendendo o que Jesus vem nos propor. E aí nosso perispírito vai se iluminando, por quê? Porque a alma vai se iluminando, né? A alma vai refletir o corpo espiritual. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Para a gente finalizar aqui o nosso encontro, finalidade da reencarnação. Tá? A gente vai encontrar algumas passagens. Esse aqui é só um ponto de partida para os próximos encontros que vão acontecer no próximo semestre. A gente vai falar mais largamente sobre reencarnação e as suas nuances, peculiaridades. Tá? Alcançar o reino de Deus. Está lá em Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3. Então, o reino de Deus está fora ou está dentro? Dentro. Então, é no processo reencarnatório que nós vamos nos autoconhecendo, nos autotransformando e encontrando o quê? Felicidade. Porque nos tornarmos bons não é porque é bonito, é porque é bom, porque faz bem e porque a gente se torna criatura feliz.
Feliz. A gente é feliz? Sim, relativamente. Dentro daquilo que a gente consegue viver internamente. Mas não se compara à felicidade que a gente vai galgar na medida em que esse tesouro no coração for descoberto e cultivado, né? Chegar à perfeição e felicidade suprema, questão 177 do Livro dos Espíritos. Então, para a gente chegar na condição de espíritos puros, primeira ordem, nós precisamos galgar degraus. Né? Precisamos destes aprendizados. Vamos lembrar: abacate, semente do abacate, alma ou espírito, polpa, perispírito, casca, corpo físico. Nos mundos superiores, quando os espíritos encarnam-se nesses mundos superiores, vai o pacote completo, como a gente já falou. O abacatinho vai todo. Semente, polpa e casca. Então, até o corpo físico, a gente fala físico porque é material, não quer dizer que seja denso como nós, mas ele está presente. E lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem tiver curiosidade em entender como é essa vida, essa encarnação nos mundos superiores, está lá, né, para a gente tirar as dúvidas. Mas, para chegar no cume da montanha ou da escala espírita, precisamos da encarnação, que é uma lei natural. Avançar para Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa pureza da alma é só com as sucessivas reencarnações, para que a gente avance não só, né, internamente no Deus divino, mas também em relação ao Criador. Pôr o espírito em condições de realizar a sua parte na obra da criação. Isso é importante, questão 132 do Livro dos Espíritos. Por quê? Somos todos criaturas e todos temos uma missão importante em face da vontade divina. Ok? Todos temos uma missão, não importa. Quando falamos dos espíritos missionários, é porque são missões de âmbito amplo, né, de assistência à humanidade. Mas todos temos as nossas missões particulares extremamente importantes. Tá bom? Vai tomar água aí. Agora aqui, veja só. Quando a gente fala desses 4 itens, isso vale para todos os mundos. Mundos inferiores, aquele que era planeta Terra, por exemplo, antes de se tornar um mundo de expiação e de provas. Antes era um mundo primitivo, ok? Agora é um mundo de expiação e de provas. Então, portanto, vale para o mundo primitivo, para o mundo de expiação e de provas, para o mundo de regeneração, para o mundo superior, para o mundo celeste. Celeste já seria do espírito puro. Até o mundo superior. Então, primitivo, expiação e provas, regeneração, superior. Está valendo para toda a hierarquia de espíritos, desde os mais ainda infantes até os mais adiantados. Tudo bem? Quando a gente fala desta finalidade especificamente, nos referimos ao mundo como a Terra. Ok? Depuração do espírito, melhorando-se pelos sofrimentos e tribulações da existência corporal. Então a encarnação aqui, ela é necessária para o nosso burilamento, para o nosso reequilíbrio, muitas vezes, para a pacificação de consciência em relação a atos e situações de outras existências. Então aqui ainda é um objetivo, também vai nos conduzir àqueles outros, mas ele é mais específico. É por isso que a gente tem uma grande missão, que é a nossa renovação interior, e é aqui no mundo de expiação e de provas que a gente vai conseguir, né, subir degraus. Expiação também faz parte de um mundo menos adiantado como a Terra. Mundo de expiação e de provas. Quando a gente pensa provas,
todos os mundos são passíveis de oferecer condições de provas aos espíritos. Okay? Mas a expiação significa o quê? Significa a colheita negativa de uma ação anterior negativa. Certo? Então, numa outra existência, me equivoquei grandemente. Então, eu preciso reparar. É na experiência corpórea, aqui no mundo como a Terra, que eu vou proceder a esta reparação. Tá bom? Meio de resgatar os erros através das provas e expiações. Então, a expiação a gente vê lá na questão 67 e aqui a questão 171 reforçando isso. Né? Então, é aqui também, quando a gente fala num resgate, não tem nada a ver com punição nem com castigo, mas é o resgate do espírito perante a própria consciência que, num despertar de consciência, verifica que precisa reparar algumas coisas. Não é? A gente se conscientiza da necessidade de que infringimos a lei divina e precisamos nos colocar à disposição do bem que renova, que repara, que nos traz um acalento de consciência em relação ao que passou. E é isso que nós fazemos aqui no planeta Terra. Né? A todo tempo nós estamos tendo oportunidades de nos renovarmos nesse sentido. De ampliarmos o nível de consciência, de trabalharmos o bem que anula o mal. Seja desta, seja de outras. Então, para a gente ver a importância desse momento. Não é? Como é divino e precioso esse momento encarnatório que nós estamos e esta consciência que nós estamos adquirindo em relação a nós mesmos perante o divino, perante o Pai, não é? Perante o Evangelho, e o que tudo isso pode nos trazer de ferramentas para que esta existência seja a melhor de todas. É isso que nós estamos trabalhando, não é? Para que a gente trabalhe esse reino dos céus, para que a gente trabalhe esta alegria que brota da vivência do Evangelho e da pacificação de consciência quando o bem se torna o nosso olhar, né? O nosso viver, o nosso sentir, o nosso agir. Não é? Tudo isso vai causando transformações atômicas no nosso corpo espiritual. Não é? E a felicidade vai brotando. Não é? E é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer? Não é isso? Então precisamos realmente agradecer e muito essa nossa oportunidade de estarmos aqui.